Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós neste momento de reflexão. Comunidade, pode sentar. É comum nós termos orgulho dos feitos, dos nossos filhos, dos nossos próprios feitos, quando nós fazemos ou conquistamos algo. Michele, só fecha aquela cortina ali para mim um pouquinho, está refletindo aí. Nessa mensagem nós queremos refletir sobre as palavras de Jesus no Santo Evangelho. Nós queremos destacar o versículo 11 do capítulo 14, onde Jesus nos diz o seguinte: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Para nortear a nossa mensagem, nós vamos refletir no que consiste o orgulho bom e o orgulho mau. Quando o tema é salvação e vida eterna, Jesus ensina que o verdadeiro orgulho que Deus deseja de cada um de nós é o orgulho bom. Mas antes de entrarmos na explicação do que é o orgulho bom, vamos ver o contexto em que Jesus se apresenta a nós e apresenta essa parábola. Jesus vai cear na casa de um dos principais fariseus. Lembrando que o partido dos fariseus era aquele partido dos líderes da religião judaica e que muitas vezes ensinavam leis que foram criadas por eles mesmos e eles colocavam essas leis em cima do povo e eles deveriam respeitá-las. E respeitando essas leis, eles receberiam, supostamente, a salvação por meio das suas obras. Isso aconteceu num sábado. Sábado, para os judeus, é o dia reservado para adorar ao Senhor. Desde as 6 horas da tarde de sexta-feira às 6 horas do sábado, os judeus não fazem trabalho nenhum que detenha muito esforço, não fazem alimentos para si, eles consomem apenas aqueles alimentos que já estão previamente preparados para esse dia. Jesus sabe do que aqueles judeus estavam pensando a respeito deles. E o evangelista Lucas, ele diz que eles o estavam observando. Então esses fariseus estavam preparando uma armadilha para Jesus ao convidá-lo para esta ceia. Afinal, ele foi convidado a estar neste banquete. E haviam muitas pessoas. Como ele mesmo diz que Jesus estava reparando a forma como os convidados escolhiam os lugares. Jesus não era o único convidado. O texto não diz, mas talvez os seus discípulos ou alguns deles também estavam nesta ceia. Para os fariseus o sábado é sagrado. Eles oferecem então essa ceia. Deus havia ordenado que eles guardassem o sábado. Lá desde a criação, Deus reservou o 7º dia como o dia do descanso, o dia em que o próprio Deus descansou do seu trabalho de criar o mundo. Mas o grupo dos fariseus, os mestres da lei, eles haviam acrescentado algumas leis novas ao sábado. Leis criadas por homens e impostas então ao povo de Deus, como se o próprio Deus estivesse ordenando isso. Esse grupo de homens conhecia Jesus, o estava observando, eles queriam que Jesus cometesse algum pecado contra o sábado, para que eles tivessem então uma desculpa para prendê-lo ou para matá-lo. Aqui é importante frisar que alguns judeus, eles defendiam que no sábado poderia fazer o trabalho de salvar uma pessoa. Se alguma pessoa estivesse em perigo, eles poderiam fazer isso no sábado. Outros defendiam que pessoas e animais poderiam ser salvos
num sábado. Tanto que Jesus pergunta: quem é que de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo no dia de sábado? Jesus sabia que entre aqueles homens havia discordância entre as leis. Alguns defendiam que somente pessoas poderiam ser salvas, outros defendiam, não, pessoas e animais podem ser salvos. E aí aparece um homem hidrópico. O que é um homem hidrópico? Essa doença faz com que se acumule água debaixo da pele. E Jesus então pergunta aos mestres da lei, aqueles fariseus que estavam naquele banquete: é ou não é lícito curar no sábado? Jesus sabia da hipocrisia deles, que alguns defenderiam que sim e outros não. Por isso que todos se calaram. Ninguém disse nada para Jesus. E Jesus cura aquele homem e o despede, o manda embora. Com isso ele mostra a inconsistência do ensino daqueles homens e também a crueldade deles. Imaginem se alguém não vai salvar um filho no sábado. Vai esperar até o final da tarde para então salvá-lo. Nem eles concordavam entre eles sobre essas leis que eles mesmos e os seus antepassados haviam criado. E isso é comum. Os seres humanos, eles criam a sua religião a partir de suas ideias próprias. São leis, tradições humanas que são impostas às pessoas e a verdadeira religião é deixada de lado. A verdadeira religião é a religião baseada na palavra de Deus. E essas pessoas que impõem as suas próprias leis condenam as outras pessoas de acordo com as suas tradições e não de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Mas Jesus, ele quer o bem-estar de todos os seus filhos, acima de tudo. E ele passa por cima dessas leis judaicas, essas leis humanas, para praticar o amor ao próximo, algo que ele tanto ensinou em sua passagem aqui neste mundo. Jesus curou aquele homem no sábado, infringindo uma lei dos homens. Ele não estava infringindo a lei de Deus. O texto de Lucas, então, muda o foco dessa cura que Jesus faz no sábado e pula, então, para uma parábola que Jesus conta nessa mesma ceia. Jesus está observando que as pessoas buscavam os melhores lugares para se sentar à mesa. E ele conta então essa parábola: se você for convidado para um casamento, não se sente nos melhores lugares. Pode haver alguém mais importante do que você. Então o dono da festa vai dizer: senta mais para trás, aqui é o lugar dessa pessoa. E aí você vai ser envergonhado diante das outras pessoas e terá que buscar o último lugar para se sentar. E Jesus diz: não, procure o último lugar. E aí sim, então, se for o caso, o dono da festa irá chamar: venha sentar-se aqui na frente. E isso será para a honra de você. O conselho que Jesus dá é que busquemos os lugares menos honrosos. E se for o caso, então, seremos exaltados e colocados em um lugar de honra. Essa parábola de Jesus, ela se refere à etiqueta diante de situações sociais, que é o caso de uma festa de casamento, que Jesus dá o exemplo. Algo que era costume naquela época. Mas essa parábola, ela também demonstra como nós devemos nos portar diante de Deus. O banquete de casamento, ele é utilizado em diversos exemplos de Jesus para descrever o reino de Deus. Ele diz: nós não devemos buscar os lugares de honra no reino de Deus, porque aquele que se exalta será humilhado, será colocado no lugar de desonra, mas aquele que se humilha será exaltado. E aí nós chegamos no versículo 11: porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será
exaltado. A pessoa que se vangloria diante de Deus, ela será humilhada no seu julgamento. Mas como assim? O que é vangloriar-se diante de Deus? Quem pode se vangloriar diante de Deus? Vamos lembrar o que os fariseus faziam. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus está dando conselhos sobre a vida cristã, como dar esmolas, como ajudar ao próximo, como jejuar, como orar. E aí quando Jesus ensina que ao dar esmolas não se deve tocar trombetas para que todos vejam aquilo que você está fazendo, ou, nossa, como essa pessoa é uma pessoa boa, está dando esmolas. E ele diz que a mão esquerda ignore o que faz a direita. Da mesma maneira, quando estivermos jejuando, algo que é uma boa prática externa de demonstração de arrependimento, mas que ao fazermos isso nós não devemos demonstrar às outras pessoas que nós estamos jejuando, porque o Pai que está em secreto, Ele conhece o nosso coração. Jejum é uma boa forma externa de demonstrar arrependimento, mas o arrependimento, o jejum verdadeiro que Deus espera de nós é o arrependimento de coração. Vangloriar-se diante de Deus é buscar a salvação diante da obediência da lei e diante da prática de boas obras. É como aquele fariseu de Lucas 18, que orava em pé na sinagoga com as mãos ao alto, batendo no peito e dizendo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. E aí Jesus dá ainda o exemplo que o publicano estava de joelhos e dizia: sou um pecador, eu não tenho o direito de estar diante de Deus. E aí Jesus pergunta: quem desses homens voltou para casa perdoado? O fariseu que se vangloriava diante de Deus, que se exaltava, ou o publicano que se humilhava? Quem voltou exaltado para casa? A resposta nós sabemos, foi aquele publicano. Até uma palavra que foi criada para justamente designar essa atitude de se vangloriar diante de Deus. Essa palavra é o farisaísmo. Muitas vezes as pessoas têm o comum de falar: ó, o fariseu lá, demonstrando que é o bonzão, que é dá o dízimo, que jejua e etc. Jesus, ele nos ensina a fazer o contrário. Ele nos ensina a ser humildes. Não humildade no sentido de pobres de bens materiais, mas na maneira de agir diante de Deus e diante do nosso próximo. Há pessoas que têm muito, mas elas vivem como se não tivessem. Elas ajudam os necessitados sempre que podem. E há aqueles que não têm muito, mas vivem como se tivessem. Há vários tipos de orgulho que são cometidos e que são combatidos por Jesus aqui nesta parábola. Mas vamos então para o orgulho bom e o orgulho ruim diante de Deus. O orgulho ruim é aquele que nos leva à soberba, aquele que nos leva a pensar que somos melhores do que o outro. Eu oferto mais, eu ajudo mais o necessitado. Posta a foto lá no Facebook dando uma cesta básica, ajudando alguém, dando comida a alguém que tem fome. Será que isso é um orgulho bom? Com certeza não, porque esse leva à soberba. Por mais que esteja fazendo uma coisa boa, que é ajudar, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Nós não precisamos ficar postando na internet: olha o que eu estou fazendo aqui, para que todos vejam como eu sou bom. Esse orgulho é pecado. O problema é que todos nós
somos orgulhosos de uma maneira ou de outra. E muitas vezes o nosso orgulho compete com o orgulho das outras pessoas, principalmente aquelas que são competitivas, sempre querem estar na frente, querem ter o melhor, parecer melhor do que o outro. Com poucas exceções, nós queremos ser mais, possuir mais, ter mais destaque, ser mais reconhecido. E esse orgulho se manifesta quando nós pensamos que somos bons ou melhores do que as outras pessoas diante de Deus. O orgulho ruim, ele é motivo de inimizades entre nações, entre pessoas, entre famílias. E segundo Deus, é esse orgulho que nos leva à destruição, à perdição. É esse tipo de orgulho que leva as pessoas à condenação, porque elas permanecem no pecado, não se arrependem. Um pecado que vai levando a outro pecado, e isso acaba se tornando uma bola de neve que vai descendo morro abaixo, só vai aumentando e onde ela bater, causará destruição. Quando esse orgulho ruim atinge o ponto de a pessoa se achar mais perfeita, mais santa do que a outra diante de Deus, porque agora a pessoa está se exaltando. É isso que Jesus está combatendo aqui. Aquele que se exalta será humilhado. Então, quando esse orgulho atinge esse ponto da pessoa se achar melhor do que a outra, a pessoa já está achando que vai receber a salvação por meio daquilo que ela faz. É esse orgulho que aqueles fariseus tinham. Eles pensavam que eram melhores do que os outros, que eram melhores, mais santos do que os pobres, mais santos do que os samaritanos, mais santos do que o próprio Jesus e os seus discípulos. E foi esse mesmo orgulho que levou aqueles fariseus à destruição. Então este é o orgulho ruim. O que seria então o orgulho bom? O orgulho bom é aquele que o apóstolo Paulo nos diz. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 31, Jesus diz, Paulo escreve, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Ele pede aos cristãos daquela cidade de Corinto que eles olhem para si mesmos, para que eles se considerem se eles são sábios. E a resposta provável para isso é que eles não são poderosos, que eles não são importantes e que eles não são sábios. Mesmo assim, Deus chamou a cada um deles para estarem unidos em Cristo. Então assim ele sugere que se alguém quer se orgulhar, que se orgulhe naquilo que o Senhor fez por eles. Esse é o orgulho bom. É o orgulho que nos faz esquecer de nós mesmos e olhar para Cristo. Lembrar que Cristo morreu na cruz por nós para nos proporcionar o perdão dos pecados. E é a fé nele que nos dará a salvação e não o que nós fazemos. Deus diz que Ele é contra os orgulhosos, mas Ele é bondoso com os humildes. Diante de Deus nós devemos exercitar esse orgulho bom. Como nós fazemos isso? Sendo gratos por tudo aquilo que Ele faz por nós. Diante das outras pessoas também. O testemunho do amor de Deus que é revelado em Cristo é uma mostra do orgulho que nós temos de pertencer à família de Deus, à família da fé. Agora, quando o assunto é as conquistas deste mundo, seja no esporte, na ciência, na vida em comunidade, nós também somos chamados a não sermos orgulhosos no sentido de se achar melhor ou mais poderoso do que as outras pessoas. Não é errado nós conquistarmos prêmios, mas é errado quando nós deixamos o orgulho falar mais alto e nós nos colocamos diante das outras pessoas como melhores que eles. Então, mesmo quando nós ganhamos algum prêmio, ou passamos em primeiro lugar num vestibular, conquistamos um bem,
com o esforço do nosso trabalho, nós devemos tudo a Deus. Porque é Ele quem nos capacita a viver aqui neste mundo e é Ele quem nos fortalece para todo o trabalho. Nós fazemos os nossos planos, mas quem guia os passos é Deus. E se nós conquistamos coisas aqui neste mundo, nós devemos a Ele também. Então Deus nos ensina a sermos humildes de coração. A humildade começa quando nós reconhecemos que o nosso orgulho diante de Deus e diante das pessoas é pecado. Aí sim, pela fé, nós podemos estar unidos com Jesus e com as outras pessoas. Poderemos expressar o orgulho bom. Podemos ficar admirados com o que Deus faz por nós, com o que Deus faz pelas outras pessoas. Reconhecer que, apesar de sermos pecadores, Deus nos chamou à união com o seu Filho. Com Ele, unidos em amor, com Cristo e com o nosso próximo, nós podemos olhar para aquilo que Deus fez e continua fazendo por cada um de nós em nossas vidas. Os benefícios de orgulhar-se no Senhor, naquilo que Ele faz, resultarão então em uma relação de confiança com Jesus e de respeito para com o nosso próximo. Por isso, nós podemos orar, pedindo ao Deus nosso Pai, ensina-nos a sermos humildes. Perdoa-me pelo meu orgulho. Ajuda-me a viver a verdadeira humildade, orgulhando-me do que Tu fazes na minha vida, dando-me perdão, vida e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Que essa seja a nossa esperança, que esse seja o nosso desejo, de sermos humildes de coração e unidos em amor com Cristo, por meio da palavra, por meio do sacramento do altar. Nós podemos viver a nossa vida, mesmo quando conquistamos algo, quando ganhamos algum prêmio, viver humilde de coração, reconhecendo que é Deus quem faz tudo em nossa vida. Amém.